Olá, um bom dia para você. O presidente encarregado da Venezuela, Juan Guaidó, foi recebido nesta quinta-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E a Comissão de Relações Exteriores da Casa vai enviar representante ao Parlatino, no Panamá, para discutir uma solução para a crise no país vizinho. Senadores e deputados participaram da reunião, que teve o objetivo de discutir ações diante da crise na Venezuela. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, Nelsinho Trade, informou que cada bloco partidário que compõe o colegiado vai indicar um senador para, então, formarem uma comissão específica que vai discutir a crise na Venezuela. Nós pretendemos, isso foi dito ao presidente autoproclamado Juan Guaidó, se reunir num país neutro, como o Panamá, onde lá se encontra a sede da instituição do Parlatino. Inclusive, quando falamos isso, ele disse que é membro do Parlatino, que congrega os parlamentares da América Latina. E essa instituição, ela existe justamente para poder mediar ações dessa natureza. Eles precisam de alimentos, precisam de medicamentos, eles precisam de absolutamente tudo. Durante a visita de Guaidó, um homem gritou palavras de ordem e chamou o presidente encarregado da Venezuela de golpista. O manifestante terminou sendo retirado do local pelos seguranças. A senadora Soraya Tronic informou que Guaidó ainda visitará o Paraguai antes de retornar a seu país. O Senado analisa uma proposta de emenda à Constituição que acaba com os impostos sobre os remédios. O objetivo é facilitar o acesso da população a tratamentos de saúde. Consultas, exames, planos de saúde e remédios. Muitas vezes são gastos difíceis de cortar do orçamento, principalmente para quem faz um tratamento médico. E o custo com a farmácia no fim do mês pode comprometer boa parte da renda. Dentro dessa compra, há uma taxa alta de tributação, mas a maioria dos consumidores não observa. Eu faço ideia, né? Mas não tenho assim uma conta feita. Eu imagino que é bem alta, né, esse imposto. Eu normalmente não observo isso, né? Porque você tem que pagar. Não adianta observar, não vai mudar nada. A carga tributária é muito alta, nós pagamos muitos impostos e nós não temos saúde pública de qualidade como retorno para a população em geral, né? Incidem sobre os medicamentos tributos federais, estaduais e municipais, como IPI, ICMS e ISS. Juntos, representam cerca de 34% do valor final. Uma proposta que muda a Constituição do senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, quer acabar com a cobrança de impostos sobre medicamentos de uso humano. Não é correto se tributar medicamentos. A tributação tem que ser sobre o consumo supérfluo, não sobre o que mexe com a saúde das pessoas, com a vida das pessoas. Agora, na impossibilidade financeira do governo distribuir remédios gratuitamente para a população, o mínimo que o Estado brasileiro deveria fazer é não tributar esses medicamentos. Um remédio de uso contínuo para hipertensão, por exemplo, vendido no balcão da farmácia por um gasto mensal de R$ 85,50, sairia por R$ 56,54. Ao longo de um ano, o consumidor iria economizar mais de R$ 340. Se houvesse uma redução tributária, com certeza a faixa que poderia aderir ao tratamento na população seria muito maior. As pessoas muitas vezes deixam para a última hora, a doença muitas vezes piora em função de que ela está ali, poderia ter iniciado um tratamento anteriormente, mas vão aguardando, esperando que melhore, às vezes sem condição de comprar a medicação. Para o Dr. Wellington Barros, do Conselho Federal de Farmácia, a proposta é viável e muito relevante, pois pode garantir maior acesso da população a medicamentos com qualidade. Mas ele acha importante diferenciar impostos de contribuições, como o PIS e o CONFINS, que têm uma destinação social. Eu penso que a medida que eu acho que o Senado tem estudado, de
entender um escalonamento e diferenciar esses impostos de algumas contribuições que são de caráter social, também elas são importantes para você poder ter uma proposta que seja sustentável, factível e que de fato não impacte na economia do país negativamente e impacte favoravelmente na população para que ela tenha mais acesso a medicamento. O impasse na regulamentação da Lei Candir pode terminar este ano. O Supremo Tribunal Federal deu prazo ao Congresso para regulamentar o assunto até fevereiro de 2019, mas o texto pode ser votado ainda neste semestre. E um projeto apresentado este mês no Senado enquadra como crime de responsabilidade a omissão na previsão orçamentária dos repasses para compensar estados e municípios pela isenção do ICMS nas exportações. O projeto foi apresentado pelo senador Jaime Campos. A proposta tipifica como crime de responsabilidade a falta de previsão orçamentária para executar os repasses aos estados e municípios que concedem isenção do ICMS nas exportações. Trata-se de incluir, entre os crimes contra a lei orçamentária, a omissão federal no ressarcimento da receita perdida pelos estados, com a desoneração dos produtos primários exportados. Os estados e os municípios não podem ficar à mercê da boa vontade da União. Temos hoje uma federação desequilibrada, em que o poder central dispõe dos recursos entre os subvencionados e tem de arcar com a responsabilidade crescente. E o STF deu um novo prazo de 12 meses para o Congresso regulamentar o assunto. A decisão foi do ministro Gilmar Mendes, após encontro com os governadores. Tivemos um período para votar a matéria por orientação do Supremo, não votamos. Agora o Tribunal de Contas resolveu que não tem que devolver nada. Tem que devolver, Vossa Excelência está coberto de razão, e nós temos que fazer um movimento, Câmara e Senado, para que a Lei Candir seja regulamentada conforme o acordo feito lá atrás, e que cada estado tenha de devolução aquilo que ele tem de direito. A Lei Candir foi aprovada em 1996 e isenta do pagamento de ICMS as exportações de produtos e serviços, mas prevê que a perda dessa arrecadação de estados e municípios seja compensada pela União. O problema é que nunca foi aprovada uma lei regulamentando a fórmula para fazer essa compensação. E todos os anos as negociações são feitas durante a discussão do orçamento e, em muitos casos, não é feito repasse. Segundo os governadores, a dívida da União com os estados está em torno de 600 bilhões de reais. Na Câmara tramita um projeto já aprovado no Senado determinando repasses anuais de 39 bilhões, corrigidos todos os anos pelo IPCA. O senador Wellington Fagundes, que foi relator de uma comissão especial criada para regulamentar a questão, espera que o Congresso aprove o projeto ainda neste semestre. É um projeto que já está bem adiantado e é extremamente importante porque nós precisamos, com a situação hoje, em que temos uma exportação cada vez mais crescente dos produtos primários e semi-elaborados, e os estados que estão cumprindo esse papel, esses estados têm que compensar aquilo que é de devido. Já esse professor de economia da UNB acredita que a Lei Candir está ultrapassada e que a União não tem que arcar com as renúncias dos estados e municípios. Para ele, o tema tem que ser inserido numa discussão mais ampla de pacto federativo. Ela onera a União, ela de certa forma força os estados a se utilizar de um mecanismo que deveria ser utilizado já por eles. Qualquer estado, qualquer município que seja um exportador, ele quer ganhar mercados. E, claro, você retirar os impostos é a melhor forma. Você perde, entre aspas, no imposto, mas você ganha no fluxo de comércio. Esse tipo de assunto deve ser trazido numa discussão mais ampla de pacto federativo, reforma tributária, né, reforma fiscal da União. Nesta quinta-feira foi o Dia Mundial das Doenças Raras. Em homenagem à data, o Congresso Nacional está com uma iluminação especial que vai até o dia 4 de março. A cúpula e o anexo principal da Câmara dos Deputados foram iluminados com as cores lilás e azul. Já ao lado do Senado está iluminado de rosa e verde. O objetivo é conscientizar a população e os órgãos de saúde pública sobre as doenças raras e as dificuldades enfrentadas pelos pacientes para conseguir tratamento. Laís Vargas teve uma doença rara,
artrite idiopática juvenil. Ela morreu há 2 anos, com 27 anos. A mãe dela, Lauda Santos, criou uma associação que auxilia os familiares de pessoas com esse diagnóstico. Ela conta como suspeitou da doença da filha. Ela criou uma bike de uma cecizinha para carregar as bonecas no cestinho e tal. E a gente comprou e ela ficou muito feliz. Então ela deu 2 voltas na bicicleta e encostou com dor nas pernas. É considerada doença rara aquela que afeta até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. 80% delas decorrem de fatores genéticos, mas elas podem ter causas ambientais, infecciosas ou imunológicas. O diagnóstico de Laís foi rápido. Com 1 semana eu consegui ter o diagnóstico. Por quê? Porque eu tinha... Foi até rápido porque a gente tinha uma parente no SUS, aí uma médica, uma pediatra, e ela me ajudou a fechar o diagnóstico da Laís. Mas esta não é a realidade para a maioria dos portadores de doenças raras. Em janeiro de 2014, por meio da portaria 199 do Ministério da Saúde, foi instituída a política de atenção integral aos pacientes com doenças raras. Só que essa política ela está andando muito devagar. Poucos centros foram habilitados, né? Atualmente só tem 8 centros habilitados em todo o território nacional para atender cerca de 13 milhões de pacientes com doenças raras. E uma grande dificuldade de todos esses centros é a aquisição de novas tecnologias, né, insumos para a realização de exames genéticos para diagnóstico. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais, senador Romário, disse que vai pautar o tema. Já desde o ano passado já existe uma subcomissão de doenças raras, que ano passado ela era presidida pelo ex-senador Vladimir Moca. Essa subcomissão continuará, espero e acredito que com a presidência agora da nova senadora e minha amiga Mara Gabrilli, nós com certeza daremos uma atenção e uma voz diferenciada a essas pessoas que são desse segmento. Sabendo que a gente está comemorando, né, o Dia Internacional de Doenças Raras. Né? Lembrando sempre que a gente tem 7 mil doenças raras, que a gente tem quase 15 milhões de brasileiros com algum tipo de doença rara. A gente tem, por exemplo, senador Romário, alguns caminhos que eles são fáceis da gente chegar. Um deles é o teste do pezinho. A dívida dos estados com a União pode chegar a 640 bilhões de reais. Alguns não estão conseguindo quitar as parcelas e ainda enfrentam dificuldades para arcar com despesas como o salário do funcionalismo. Por outro lado, os estados alegam que não recebem da União compensações previstas na Lei Candir. O senador Luiz Carlos Reis quer debater esses temas na Comissão de Assuntos Econômicos. Olá, o Senado tem uma agenda para a economia do país que vai além das reformas. O ponto mais preocupante hoje é o alto endividamento dos estados. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Senador, o senhor apresentou um requerimento para a realização de uma audiência pública com o ministro da Economia e representantes dos estados. Ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente Aziz colocou essa matéria em votação e foi aprovada. Nós estamos a gente quer conversar com o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Porque se eu pegar hoje, nós pegamos os valores que os estados estão devendo para a União, fontes do Banco Central, de julho do ano passado. Esse valor hoje está em torno de 640 bilhões. São as dívidas dos estados com a União. São Paulo é o maior devedor, com 254 bilhões. O menor devedor é Roraima, com 1,28 bilhões. Mas pela proporção do tamanho da arrecadação de Roraima e de São Paulo, seguramente Roraima deve mais do que São Paulo. Meu estado, Rio Grande do Sul, deve 60, é o quarto devedor. Minas Gerais, 98. Se eu pegar Rio de Janeiro, 90. E o governador Witzel está dizendo, na imprensa está falando, já conversei pessoalmente também com ele, que a forma que o governador anterior negociou, ele não consegue pagar. Está aqui o governador Caiado, que é o quinto devedor hoje, o estado de Goiás, da mesma forma, falando a mesma coisa. Então, esse é um problema que nós temos que trazer, sim, ao governo federal. Eu sei que a dívida aqui é 4 trilhões. Da União, mas os estados estão com problema. No meu estado especificamente, o governo anterior ficou 4 anos sem conseguir honrar a folha de pagamento.
Está ali o professor, está ali o soldado da Brigada Militar, está o policial civil, está o funcionário em geral. Sem falar que ele não consegue fazer investimento, não consegue tomar crédito. Então esse é um problema para os estados. Senador, como que se chegou a essa situação? O que aconteceu com a folha de pagamento que ela cresceu ao ponto de o estado não conseguir mais arcar? Aí tem gastos, vamos dizer assim, absurdos. Estou falando de alguma coisa que está há 30 anos em discussão. Vários governos vêm trazendo esse assunto e alguns avanços já ocorreram. Claro que aí a lei de responsabilidade fiscal foi um marco aí. Sim, foi um marco e muitos já estão fazendo o dever de casa, mas precisa mais ainda. Agora, não é só o arroxo, vender estatais, enfim, isso são parte do problema, parte da solução. Agora, o que a gente quer? Trazer essa discussão aqui para o Senado Federal, afinal nós representamos os estados, a federação. Se eu pegar aqui, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tomou, Renata, isso em valores, um estudioso do assunto, um técnico da Secretaria da Receita do Estado, que o Rio Grande do Sul, em valor de dezembro, havia tomado, 32 bilhões, dezembro de 2017. Pagou 42, devia 58. Então, o que está havendo, quer dizer, a inflação está muito menor do que o juro que está se pagando. Isso vale para um empresário, vale para um profissional liberal, para quem tomar dinheiro em banco e renegociar dívida. Isso é o que os estados estão fazendo. Então, esse desequilíbrio, e sei que outras negociações já foram feitas em governos anteriores, mas nós precisamos abordar esse tema e é o que nós estamos fazendo. Claro que cada estado terá que ver não só a folha de pagamento, mas também o tamanho do estado, porque ele possa focar, assim como no governo federal, focar mais o quê? Em educação, em saúde, em saneamento, enfim, em segurança pública, que são os deveres principais dos estados. Então, essa é a obrigação do estado e a obrigação também da União. Por isso, a gente está trazendo esse assunto para discutir e a Lei Candir, que está para falar também disso, é um ponto, porque desde que foi feito, eu recordo do ano passado, o senador Wellington Fagundes foi presidente de uma comissão de deputados e senadores, eu fazia parte dessa comissão, levantou um valor que os estados teriam recebido 390 bilhões. O que a União repassou? 39. 390 bilhões seria a dívida da União com os estados? O que teriam a receber se fosse repassado? Desde a criação da Lei Se fosse repassado para os estados. Agora, repassado o quê? 10%. Então, ok. Então, existe também um desequilíbrio. Tem ações do Supremo. Tem Tribunal de Contas da União envolvido nesse assunto. Então, o que nós queremos? Trazer esse assunto à baila novamente e discutirmos. Lei Candir, dívida dos estados, tamanho das dívidas e o que fazer. Acho que nós temos que enfrentar. Não adianta, deixa para 2020. Já houve uma proposta do ministro Onyx, do ministro Paulo Guedes, vamos resolver o ano que vem. Mas tem estados, o Caiado ontem ainda estava comigo, nessa última quarta-feira aqui no Senado, e me dizia, Luiz Carlos, eu não aguento mais, o meu estado está ingovernável. Eu falo com o governador do meu estado, Eduardo Leite, da mesma forma. Então, cada governador tem os seus problemas. O Witzel abrindo a boca que não consegue acertar. Então, acho que maduramente... E o TCU dizendo que o governo não teria que arcar com essa dívida mais, considerando que não é uma dívida mais. Por isso, Renata, é o que nós temos que fazer. Chama esse assunto para discussão. E nós aprovamos, num primeiro momento, que o ministro Paulo Guedes venha à comissão, está para ser marcado agora no início de março, venha ele à comissão e dê um cenário do Brasil. Depois nós vamos entrar na Lei Candir, depois nós vamos entrar nas dívidas dos estados. Ok, então isso nós argumentamos. O senador Tasso Gereissati fez uma ponderação que nós repartíssemos o tema. Ele faz um cenário Brasil, o que precisa no Brasil para cobrir os déficits. Déficit ano passado, o déficit geral foi 140 bilhões. O déficit da Previdência, 290 bilhões, ok? Vamos resolver esses impasses, como fazer, qual é a proposta que o governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, tem para corrigir essas distorções da economia e depois nós vamos ajudar e trazer esse tema à discussão. Senador, especificamente em relação à Lei Candir, parlamentares que tiveram encontro com o governador do seu estado, da Câmara ou até do estado mesmo, defendem que o apoio à reforma da Previdência seja um apoio condicionado à revisão da Lei Candir. Qual a opinião do senhor a respeito? A minha intenção... A revisão da Lei Candir pode virar moeda de troca na reforma da Previdência? A minha intenção não é esta. O que eu quero resolver, e prometi em campanha, eu era candidato a governador do Rio Grande do Sul, e eu já dizia isso, que nós tínhamos que rever a Lei Candir e deveríamos rever o tamanho da dívida do meu estado.
Mas eu chego aqui, eu vejo Minas Gerais, eu vejo Goiás, eu vejo Paraná, eu vejo São Paulo, eu vejo Roraima, eu vejo qualquer estado com esse problema. Então, o que nós temos que fazer? Vamos discutir esse assunto. Eu não estou pensando em usar como moeda de troca, não foi essa a minha intenção, mas sim discutir um assunto que eu sou cobrado no meu estado e seguramente cada governador é cobrado no seu estado. Eu não sei a situação de São Paulo, não é por ser a maior dívida, mas a economia de São Paulo é bem diferente do Rio Grande do Sul, ou de Roraima, ou de Rondônia, ok? Mas tem que resolver, tem que discutir. A minha intenção não é essa. Eu quero trazer à discussão esse assunto e eu não posso esperar para o ano que vem, porque no meu estado especificamente, eu tenho uma ação no Supremo de 3 anos atrás, que no momento que cair, já não paga. O Estado não está pagando as parcelas da União. Se cair essa decisão do Supremo, aí já está ruim a situação do meu estado, imagina se cai a decisão do Supremo. Então nós temos que resolver essa questão, né, porque tem que resolver, não é porque tem a reforma da Previdência ou qualquer outra reforma. Eu não estou condicionando isso, eu estou condicionando porque é um assunto imperioso para mim, para o meu estado e para tantos estados da Federação. E não havendo acordo com a União em relação a reconhecimento de dívida, em relação a limites de endividamento, o que o senhor imagina que é possível fazer? Porque o Tesouro pede um endurecimento dos limites isso eu sou a favor. de endividamento para os estados. Isso eu sou a favor. Tem empresas no meu estado que, ok, tem que ser discutido e tem que ser vendidas. O governador já está tratando com a Assembleia esse assunto. Como fazer? Tem algumas empresas que já estão na alça da mira para resolver esse impasse, ok? Começa a resolver o problema. Quer dizer, o Estado tem que fazer o dever de casa, ele também tem que fazer. Nós só vim em Brasília e renegociar. Não é isso aqui. Tem deveres de casa com relação à folha de pagamento, com relação às próprias estatais que tem hoje, que os estados terão que rever. Então, isso eu sou favorável também. Agora, em que condições é o que nós vamos discutir nessas próximas semanas aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador Reis, muito obrigada pela entrevista. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.